Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Controle Externo, o programa que fala das atividades, fala sobre o que acontece no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aqui a gente pode fazer a efetividade de um dos pilares muito importantes desse trabalho, que é a comunicação como ferramenta de transparência, para que você, aí do outro lado da telinha, possa entender um pouco mais do que é feito sobre dinheiro público, origem de gastos, a maneira correta como proceder e muito mais, né? Você que já nos acompanha há algum tempo, meu agradecimento por estar aqui conosco. E se você está chegando agora, eu explico que esse programa é gravado no auditório nobre do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, auditório Professor José Luiz de Aiaia Melo, na sede do Tribunal de Contas, aqui na capital paulista, no coração da cidade de São Paulo. Nossa transmissão acontece pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo o nosso canal no YouTube. Peço que você conheça o nosso canal, inclusive se inscreva para que você possa ver tudo aquilo que o Tribunal de Contas produz, incluindo o nosso canal no YouTube, porque lá, além do nosso programa Controle Externo, há também uma série de conteúdos especiais sobre aquilo que o Tribunal de Contas faz. Reportagens especiais, documentários, campanhas, até porque nós estamos com o recente lançamento da Rede Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, levando para câmaras municipais de todo o estado, até mesmo de fora do estado de São Paulo, esses nossos conteúdos. Estamos também nas principais plataformas de podcast da podosfera mundial, além da TV Alesp, a quem mando aqui o meu grande abraço a todos da Rede Alesp. Toda sexta-feira, 20h30, o nosso encontro está marcado. E o programa Controle Externo de hoje conta com a presença da coordenadora do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a nossa querida Marcela Pégolo da Silveira. Marcela, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. É um prazer receber você no Controle Externo de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda, de participar desse programa. E que assunto importante, né? Antes de eu falar sobre esse assunto, sobre os assuntos que nós vamos abordar, eu quero apresentar melhor a Marcela, que é originalmente agente de fiscalização aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi como ingressou aqui em 2014, estou correto? Isso mesmo. Muito bem. E atualmente é a coordenadora, como eu disse, do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse observatório é um núcleo responsável justamente pela implantação de algo muito importante, a Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas, e dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, essa implantação nos municípios e também no Estado. É também assessora do Gabinete da Presidência do Tribunal, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e em Direito pela Sociedade Educacional das Américas. Falei tudo certinho? Tudo certinho. Muito bem. Então, apresentada a Marcela, nós vamos falar justamente sobre essa questão, Agenda 2030. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, tem um vídeo que eu quero mostrar, Marcela, para quem nos acompanha, para quem nos assiste, explicando um pouquinho melhor o que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Vamos acompanhar. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa.
Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Marcela, a gente viu um pouquinho, uma apresentação sobre quais são esses objetivos. É uma lista bastante extensa. Em que consiste essa Agenda 2030 da ONU e o que são esses objetivos? O que eles representam? Bom, Fernando, a Agenda 2030 da ONU foi implementada pela ONU em 2015 para que os 193 países membros aderissem a ela, que é composta por 17 objetivos e decomposta em 169 metas. Esses objetivos, que são os famosos ODS, são relacionados a diversas áreas, como educação, saúde, redução das desigualdades, saneamento básico. E dentre cada uma das áreas, nós temos metas a serem atingidas pelos países membros da ONU até 2030. É bom lembrar que nós estamos em 2022, Então é um prazo curto até para se atingirem essas metas, que são bastante arrojadas. Agora, a gente pensa então numa coluna central seria erradicar a pobreza, ou fazer um melhor viver das pessoas no planeta. E o planeta não para de crescer, nós estamos aí para 7 para 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. É uma agenda mundial e aqui a gente faz daqui a pouco nós vamos falar sobre esse papel no tribunal. Então é um pacto mundial para a gente acabar com a pobreza, para o melhor viver da população mundial. E aqui no Brasil, então, são 17 pontos de atuação, ou é também global? Global. Global, os mesmos pontos. Os mesmos pontos, os mesmos objetivos para todos os países. Só que em alguns lugares deve pegar mais uns
e mais outros. Com certeza. Né? E onde que entra, então, o papel do nosso tribunal, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nessa agenda importante para melhor viver o ser humano nessa casa que é a Mãe Terra? Bom, o Tribunal de Contas do Estado, além de ser um órgão fiscalizador, é um órgão orientador da administração pública. E com o observatório, nós visamos orientar os municípios do Estado, orientar o Estado de São Paulo, para que eles incluam esses objetivos e essas metas nos seus próprios planejamentos. E que isso possa se desenrolar ao longo das administrações, né? A cada 4 anos a gente tem troca de prefeitos, de governadores, para que isso se prolongue ao longo do tempo. E para que os municípios e o Estado possam efetivamente combater a pobreza, melhorar a qualidade de vida da população. E isso é verificado pelo tribunal através do nosso IEGM, que nós fazemos a correlação direta com as metas dos ODS. E a gente pode acompanhar ao longo dos anos como que isso está sendo implementado e melhorado nos municípios e no Estado. Olha, e você me traz uma questão falando do IEGM, que era a minha próxima pergunta justamente para você. Quando a gente fala dessas questões que o administrador público precisa se atentar, nós estamos falando essencialmente de gestão. Sim. Né? Como, onde aplicar os recursos, onde que está o gargalo, o que é mais necessário, é ter um olhar. É isso, nesse caráter pedagógico que você diz, de pegar pela mão, né? E falar, olha, indicadores. A gente já falou um pouquinho sobre EGM aqui. Hoje nós vivemos a era dos dados. Sim. Quando a gente observa os dados, a gente consegue ter mais assertividade. Então, esse que é o papel, então? Com certeza, Fernando. Nós temos o nosso painel ODS no site do Tribunal de Contas do Estado e temos também o site do IEGM, e lá estão todos os dados dos municípios paulistas e do Estado de São Paulo. A gente pode acompanhar a linha de desenvolvimento dos municípios desde 2015, que foi quando foi implantado o IEGM, e também o painel ODS desde 2018, que foi quando foi criado o observatório. E temos diversas informações das diferentes áreas. Educação, como que aquele município se desenvolveu ao longo dos anos, na área da saúde, e serve também como um parâmetro para os gestores, para que eles possam ver em quais áreas eles precisam ainda melhorar o planejamento, inclusive. Até porque, às vezes, ele deve achar, bom, eu estou fazendo minha parte, as crianças estão na escola, mas será que o ensino tem a qualidade que deveria? A qualidade da merenda? Sei lá, estou aqui imaginando situações. E o parâmetro é importante porque não basta fazer, tem que fazer bem. Com certeza. Não é só hoje, o gestor ele não pode se esconder atrás do eu estou entregando. Com certeza. Isso é uma coisa que o tribunal tem verificado cada vez mais, né? Não somente se a aplicação daquele recurso está sendo feita de forma correta, mas a qualidade também do serviço oferecido à população. A qualidade da merenda, a qualidade da saúde, a qualidade da educação, do saneamento básico. Inclusive, esse ano, o nosso prêmio ODS, que nós fazemos aqui todos os anos, que é premiar órgãos públicos da administração que tenham ações de boas práticas em determinado assunto, é relacionado ao saneamento básico. Então, nós vamos premiar municípios ou órgãos da administração pública, podem até ser de outros estados, que tenham boas práticas na área de saneamento, que possam ser replicadas, que possam ser aplicadas em outros lugares. E isso vai ser divulgado mais para o fim de novembro, com a entrega do prêmio no início de dezembro. Se a prática ela é boa, não faz mal de copiar, né? Com certeza. Isso vai ficar até bonito. Fala assim, não, peguei a ideia do outro lá, ó, fez assim, foi legal, muda a vida das pessoas. A gente tem que parar de copiar exemplo ruim. Com certeza. Se as boas práticas estão aí, né, o Chacrinha já dizia, né, nada se cria, tudo se copia, né? Então, na televisão. Podemos fazer isso na gestão também. Essa é uma das formas do tribunal divulgar boas práticas, inclusive para sugerir que outros administradores possam aderir àquela ideia e aplicarem no âmbito do município ou de outro estado. Então, como é que funciona? Então, existe um prêmio anual. Um prêmio anual. Que aí é escolhido um tema, um assunto. Isso. E esse ano é saneamento básico. Esse ano é saneamento básico. O ano passado foram premiadas ações no combate à pandemia, até pela situação que nós estávamos vivendo. E esse ano, com a edição do novo Marco de Saneamento, a gente decidiu fazer o prêmio relacionado a boas práticas em saneamento básico. Que então, esse é o tema da premiação desse ano. E é uma coisa muito importante. Então os municípios, né, os gestores que têm práticas, coisas que foram legais, se inscrevem e vão concorrer. E é bacana dar publicidade, dar visibilidade.
né? A gente só reclama e costuma ver no noticiário. Eu, como jornalista, não posso fugir da minha responsabilidade de só mostrar o que é ruim. Né? Por exemplo, falando de saneamento básico versus pandemia, como é que a gente pode cobrar no Brasil que as pessoas lavassem a mão com água e sabão, se nós somos um pouco mais de 200 milhões de brasileiros, cerca de 100 milhões não sabem o que é usar uma descarga, né, uma válvula sanitária, não ter uma torneira com água limpa. Como é que você vai exigir isso, sendo que isso ainda não chega em metade da população? Exatamente, Fernando. Esse também foi um ponto que nós levamos em conta para escolher o tema desse ano. Porque a gente sabe que o orçamento em saneamento deveria ser muito maior do que é. Sim. E nós queremos levar boas práticas para que possam ser implementadas mesmo pelos municípios, estado e outros órgãos de outros estados, inclusive. Marco legal do saneamento, uma série de outras coisas. Sim. Né? E muitos gestores precisam se atentar que essa é uma obra que fica embaixo da terra, é uma obra que ninguém vê. É uma obra que, entre aspas, para muito gestor, não dá voto. O que dá voto é construir um prédio, é acima da linha do chão. É viaduto, ponte, prédio, hospital, escola, fazer... Mas e aí, funciona? Agora, essas obras estruturais e estruturantes que ficam embaixo da terra, né, que é esgoto, água, energia, porque você também faz essas questões também subterrâneas, isso as pessoas não veem. Porque é do dia a dia das pessoas e aí o político acha que não é importante. Mas atinge diretamente a população que não tem isso, né? Pois é. É uma Exatamente. questão, no caso do saneamento, de saúde pública. Com certeza. Né? Com De saúde certeza. pública. Se você tem o saneamento adequado, você vai economizar em saúde, que as pessoas vão ficar menos doentes, usando uma água de qualidade, né? Tendo essas questões de higiene, isso muda a vida das pessoas. Então, o Prêmio ODS traz visibilidade a essas práticas, né? Aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E como é que está, Marcela, nessa caminhada pelo Estado, pelos municípios paulistas, como é que tem sido levado essa questão desses objetivos, dos ODS? A gente às vezes vê coisas escabrosas, às vezes a gente vê algumas... Como é que é levado e cobrado esse assunto aos jurisdicionados aqui dentro do tribunal? Bom, em primeiro momento, o Observatório procura sempre fazer eventos relacionados ao tema e chamar os gestores públicos, os servidores públicos que trabalham diretamente nas áreas relacionadas para participarem e se informarem mesmo de que forma eles podem implementar isso no planejamento municipal, no planejamento estadual. Nós temos aqui um curso desenvolvido em parceria com a USP sobre gestão de resíduos sólidos. Esse é o segundo ano do curso. Esse ano oferecemos 500 vagas para falar sobre o assunto também muito importante, que é a gestão de resíduos sólidos. Além disso, nós, através do IEGM, conseguimos medir de que forma ao longo do tempo, né, como as atividades estão sendo desenvolvidas. Então, você pode verificar de que forma o município está na área da educação e aquele município acompanhando o seu desenvolvimento, ver em quais quesitos ele ainda precisa melhorar, se desenvolver. Esse tema também já tem sido levado para julgamento de contas de prefeitura. A gente pode ver agora nos últimos julgamentos que aqueles municípios que não tiveram uma melhora ao longo do tempo do IEGM, pode ser um assunto específico, um índice específico, educação ou saúde, que não tiveram, que demonstrem que não estão dando atenção a determinada área. Eles podem ter algum tipo de parecer desfavorável relacionado a isso. Então, também é uma forma de que a gente possa fazer com que eles prestem atenção a esses temas. Então, Marcela, diante disso que você me traz, também me faz uma menção, porque isso hoje tudo é muito público. Os painéis que você citou, os dados, a transparência, e faz com que o próprio cidadão também esteja antenado nisso, saber que existem essas metas, que existe essa agenda, ela tem que ser mais falada para a população, como nós estamos fazendo aqui, porque o tribunal tem o seu papel para o jurisdicionado e num programa como esse nosso, nós temos esse papel para o público final, né? Para o cidadão paulista, para quem nos assiste fora de São Paulo, enfim, porque é um assunto nacional e global, né? Como a ONU preconiza. Você tem visto também que as pessoas estão preocupadas com isso de modo geral, em deixar um mundo melhor, em erradicar problemas que são crônicos e latentes? Com certeza. Desde que eu assumi o Observatório do Futuro em fevereiro desse ano, eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo saber mais de como é o nosso trabalho, ou então querendo buscar ou fornecer alguma informação relacionada ao tema.
e fala, olha, eu fiquei sabendo de determinado assunto, eu fiquei sabendo que em determinado município tem isso. Então, a população realmente está preocupada com a melhora do seu município e aí, consequentemente, com a melhora do estado e do país, né? A gente tem que melhorar o micro para você conseguir melhorar o macro. Então, com certeza as pessoas estão preocupadas e eu acho que é importante também falar que qualquer cidadão pode acessar o nosso painel no site do Tribunal de Contas, o painel IEGM, dentre outros que nós temos. E lá nós temos diversas informações disponíveis e cada um pode acessar a informação do seu município e ver como é que está e cobrar dos gestores aquilo que eles precisam fazer. E aqui dentro, esse assunto também vem sendo discutido dentro do Tribunal de Contas, internamente, a gente tem que como aplicar políticas voltadas a essa pauta aqui dentro? Sim, e isso é muito importante, porque o Tribunal de Contas, como um órgão fiscalizador, precisa ser o exemplo disso, né? Pois é. Aqui dentro, esse ano foi implementado o planejamento estratégico para o ciclo de 2022 a 2026. Ele foi dividido em objetivos e o primeiro deles é promover o desenvolvimento sustentável. Então, essas ações que nós buscamos que os municípios façam, que o Estado faça, nós também vamos fazer aqui dentro. Então, como coordenadora do observatório, eu acabei sendo designada como gestora do Objetivo 1 e nós temos diversas propostas já iniciadas para que essas ações sejam implantadas internamente. E hoje a gente não pode falar em desenvolvimento se não falar em sustentabilidade. Não há desenvolvimento se não for sustentável, né? Senão ele é oneroso, ele é pesado e ele é sempre às custas de algo ou alguém. Sim. Quando a gente fala em sustentabilidade, talvez a gente pense na parte ambiental, né? Exclusivamente. Exclusivamente. E não é só isso. Você pode pensar sustentabilidade no ambiente de trabalho. Sim. Você pode pensar sustentabilidade no ambiente de trabalho, você pode pensar numa melhor qualidade de vida para os servidores, aqui no caso da administração pública, numa melhora da qualidade da educação, seja aqui dos nossos servidores, da educação propriamente dita nas escolas. Então, isso é sustentabilidade, você ter um melhor ambiente como um todo, não simplesmente no meio ambiente ou uma determinada área específica. A gente pode elencar alguma coisa que já está sendo programada dentro desse objetivo, porque o planejamento estratégico, que já é algo muito importante, né? Fazer as coisas com planejamento, olhar para o futuro, olhar a longo prazo, que vem sendo implantada, que vai ser implantada? Sim, nós estamos já tem em tramitação aqui uma política interna de sustentabilidade para que ela seja instituída e fique perene, né? Que ela fique ao longo dos anos, Exato. não seja uma coisa passageira. Ela já está em fase de implementação, nós também estamos fazendo nossos planejamentos anuais de compras, plano anual de compras, né, para que você não tenha que fazer muitas licitações ao longo do ano e você tenha um planejamento efetivo para cada exercício do que vai ser adquirido pelo tribunal. Nas nossas redes sociais também nós já temos publicações relacionadas à sustentabilidade e às decisões, relacionadas com as decisões das câmaras e do plenário, e diversos cursos, os nossos prêmios, né? Então, são várias ações aqui que são externas, mas também podemos usar aqui internamente. Eu até está um pouco fora da nossa pauta, mas eu sei que você está participando e tem um pouco a ver com isso, que mostra como os nossos indicadores, como aquilo que a gente produz aqui é importante. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também participa de uma outra premiação chamada Cidades Inteligentes, não é? Cidades Excelentes. Cidades Excelentes. A gente participa dessa premiação chamada Cidades Excelentes, que é do Instituto Áquila, se não me engano, de Minas Gerais, né, o Instituto Áquila, que tem um convênio com a TV Bandeirantes de televisão, também para dar visibilidade, para dar mostrar que existem boas práticas, porque eu acho que isso a fala convence, mas o exemplo arrasta, né? Quando você vê exemplos bons, outros se contaminam disso. E nós também estamos com isso, né? com os nossos indicadores e para mostrar quais são os gestores que estão aplicando boas questões, né? Não tem muito a ver, talvez, com a Agenda 2030, mas tem a ver com essa questão de melhorar, e tem a ver de qualquer maneira, né? É uma outra área que a gente também está atuando, né? Ajudando com os nossos dados. Sim.
E é importante, no começo do programa você falou que é importante a gente mostrar não só o que está ruim, mas o que está bom. Isso. Então, isso motiva para que os outros municípios que talvez não sejam premiados dessa vez possam se desenvolver e receber o prêmio no ano que vem, né? Esse prêmio Cidades Excelentes do Instituto Áquila com a Band, ele já vai para, acho que, segunda ou terceira edição, se eu não me engano. Legal. E esse ano eles buscaram uma parceria com a gente para melhorar ainda mais os quesitos de avaliação deles. E a gente está ajudando nesse ponto, principalmente com o IEGM e alguns painéis que nós temos aqui no tribunal, sempre com informações públicas. E sempre com informações públicas, informações que podem ser divulgadas, que não vão causar nenhum problema, isso é importantíssimo lembrar, e públicas não só a esse pessoal, como a você que está nos assistindo, públicas mesmo, né, no sentido mais cru da palavra, e como isso traz um resultado. Eu fiquei sabendo que já houve assim, cálculos que mostram, às vezes, que a própria cidade não estava sabendo daquilo e que já mudou vários critérios para mostrar que talvez nem está tão excelente assim e que, olha, você tem que mudar, você tem que melhorar, porque a pessoa não quer ficar de fora desse ranking, ela não quer ficar, ela não quer ser taxada, né, como uma cidade que não está bem, que não está legal. Então é correr atrás e saber que dá tempo, né? Sempre é possível se alinhar. E Marcela, eu queria saber também, e obviamente é muito importante, que diferença tudo isso que a gente está falando aqui hoje traz na vida do cidadão, na vida de quem está em casa nos acompanhando. Isso impacta de que maneira, né? Sobretudo quando a gente fala da gestão pública, em tudo. Fernando, eu vejo a Agenda 2030 da ONU como um norte a ser seguido. Então, se nós temos lá 17 objetivos, com 169 metas, você tem um caminho a seguir. Eu acho que é uma orientação para os municípios, para o Estado, para o Brasil, no caso, que é o país membro da ONU, mas a gente tem um caminho a ser seguido ali. Nós temos metas a serem cumpridas. Então, eu acho que a importância vamos seguir aquilo que está lá determinado, porque são metas ousadas. Nós temos aí menos de 8 anos para atingir. Metade, né? Já foi metade. Nesse período. Então, ela contribui muito para a melhora da qualidade de vida da população, em diversas áreas. Ali está o caminho que deve ser seguido para que a gente possa oferecer melhores serviços e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Pois eu acho que é bem interessante nós pensarmos em jornada, né, em caminho mesmo, né, dessa agenda. Né, e a meta está lá no final, chegar, cumprir, etc. Mas, nesse caminho, tudo que pode ser feito, tudo que pode ser alinhado e o aprendizado que fica, né, para os gestores e revertido em serviços, revertido em qualidade de vida para cada um de nós. Exatamente. Não tem quem não conseguir ou não se impactar com uma questão como essa. Né? A Agenda 2030 é um agente de políticas públicas para todos os setores. Com certeza. Para todos os setores. Com certeza. E para você que quiser saber mais, né, Marcela, fica aqui o convite, o painel ODS está no site do tribunal, as pessoas podem acessar tce.sp.gov.br, tem vários painéis, inclusive, maravilhosos sobre vários assuntos, onde você fica impressionado com o número de dados para saber da sua cidade, para saber da sua região, né, para saber, inclusive, se está valendo a pena você ter aquele voto que você coloca, né, para saber se o seu representante está fazendo valer, porque no final de contas é tudo isso. Nós temos nossos representantes e é deles que nós temos que cobrar. Sim, com certeza, né? Eles estão aí, foram eleitos pela população e devem oferecer um serviço de qualidade a todos. Então, para nós cobrarmos, nós temos que ter informação do que está sendo feito. E no nosso site a gente tem diversas informações que podem colaborar com isso. E tem uma responsabilidade muito grande em cima de todos esses assuntos. Marcela, infelizmente o nosso tempo é curto, né, de gravação, mas sempre fica o convite aqui para os nossos convidados que voltem, que tragam novidades, que mostrem exemplos. A gente vai poder futuramente, quem sabe, falar exemplos que vieram para o bem, né, para a melhoria, para a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado pela disponibilidade em nos atender. Foi um prazer ter estado com você aqui. Prazer foi meu, Fernando. Obrigada. Agradeço a oportunidade. E para você que nos acompanhou até agora, também fica o meu agradecimento. Se você nos assiste pelas redes sociais, não deixe de seguir, se inscrever, compartilhar esse conteúdo de qualidade que é tão importante
para o futuro não só de São Paulo, do Brasil, mas do mundo. Aqui a gente leva muita coisa importante, assuntos que às vezes as pessoas sequer tinham esse conhecimento. Meu agradecimento mais uma vez e nós voltamos numa próxima edição. Até lá!